bom pela manhã juntos assim, podermos nos reunir, em primeiro lugar, em torno do nome do Senhor. Em segundo lugar, também, em torno da mesa do Senhor. É um privilégio, porque se assim nos reunimos e participamos da mesa do Senhor, é porque somos filhos de Deus. É um privilégio aqueles que são da família de Deus participarem na mesa do Senhor, desse memorial e de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E lembrar a nós mesmos de que éramos pecadores perdidos. E pela graça do Senhor somos agora pecadores redimidos, salvos, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Temos uma nova vida, a vida de Deus. Ainda que tenhamos tantos tropeços, mas nos aproximamos diante da mesa do Senhor e diante do Senhor, confiado na sua própria palavra, que assim nos determina. Quando nos diz que, no livro de Hebreus, devemos ter intrepidez e ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne, pelo seu sangue que foi derramado por nós. Esse é um grande privilégio que nós temos. Essa manhã eu gostaria de estar compartilhando um assunto que ultimamente tem estado no meu coração. Eu compartilhei esse assunto há poucos dias com os irmãos aos quais eu me reúno no Rio de Janeiro, e eu sinto que é uma necessidade de tocar nesse assunto nesses dias que nós estamos vivendo. Então, que Deus dê graça a você e a mim para tocarmos na palavra do Senhor neste assunto, e pela graça do Senhor Deus possa produzir aquilo que Ele desejar pela sua palavra. E como diz a sua palavra, não voltará vazia, mas vai cumprir aquilo que lhe apraz. Queria convidá-los, nós vamos ler 2 versos da palavra, 2 porções. O primeiro está no Antigo Testamento, está no livro de Malaquias. Malaquias é um profeta menor, chamado assim profeta menor, porque o livro é pequeno. É o último livro do Antigo Testamento. Para quem não está habilitado aí, não sabe exatamente ainda manusear, mas é o último livro, antes de Mateus aí. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queria que você concentrasse a sua atenção nesta expressão aqui da palavra de Deus: converterá o coração dos pais aos filhos. Malaquias, eu li o versículo de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O último verso do Antigo Testamento, os últimos 2 versos. Queria que você gravasse essa expressão. Talvez você já leu, já conheça muito esse verso, mas que você pudesse, junto comigo, refletir nesta verdade que está aqui, nesta palavra. O coração dos pais convertido aos seus filhos, e o coração dos filhos convertido aos seus pais. Aqui, todos estão contemplados nesse verso.
Todos aqui são filhos, se não são pais, mas são filhos pelo menos. Ainda que talvez nem todos aqui tenham seus pais vivos, mas essa é a verdade que permanece. E mesmo com os pais já tendo passado para o Senhor, ou tendo passado dessa vida, ainda assim às vezes nós temos a necessidade de ter o coração nosso convertido aos nossos pais, mesmo não estando mais presente conosco. Eu me lembro de uma senhora que se reuniu conosco lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, mas ela compareceu à reunião e o grande problema dela era uma questão que ela tinha com a sua mãe. E por mais de 30 anos ela tinha um ódio da sua mãe e não conseguia resolver esse problema. A sua mãe já tinha partido dessa vida, mas ainda aquele ódio permanecia no seu coração. Era alguém que precisava ter o seu coração convertido à sua mãe. Então essa é uma palavra, irmãos, para hoje, para agora. Todo aquele que é convertido a Jesus Cristo, imediatamente, precisa também ter o seu coração convertido aos seus pais. Precisa ter o coração convertido aos seus filhos. Se você é convertido a Jesus, pode ser ainda que você não converteu o seu coração aos seus filhos. Pode ser que você, filho, não tenha ainda convertido o seu coração aos seus pais. E o Senhor fechou, vamos dizer assim, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, falando desta palavra e desta promessa, que viria Elias, o profeta Elias, e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E nós sabemos que esse profeta Elias prometido, ele veio na figura de João Batista. Lucas, capítulo 1, versículo 16 e 17, vai fazer referência a essa profecia de Malaquias. E a palavra diz, com relação a João Batista: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que aqui agora vai ampliar esta palavra do Antigo Testamento. João Batista, que veio no espírito de Elias e no poder de Elias, ele veio preparar caminho ao Senhor. E a forma de preparar o caminho ao Senhor é que os pais fossem convertidos aos seus filhos, e os filhos aos seus pais, os desobedientes fossem obedientes. E diz aqui que isto tinha como objetivo habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós estamos às portas da volta de Jesus. O rei está voltando, mas é preciso preparar-se para o Senhor. O povo do Senhor precisa se preparar para o Senhor. E algo desse nosso preparar para o Senhor está relacionado a ter os corações convertidos, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Se você se lembra que Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quem já viveu um pouco aqui, olhando para trás, aí, uns 30 anos, 50 anos, essa situação era outra.
E quanto mais se aproxima do tempo da volta do nosso Senhor, mais a iniquidade crescerá, mais a maldade crescerá, mais os tempos serão difíceis. E você que é um filho de Deus, está iludido achando que os dias serão melhores? Você que tem a palavra do Senhor que te orienta, está te dizendo isso, você está sossegado, não está se preparando, achando que tudo vai bem? Esse é um assunto muito grave. As famílias estão sendo destroçadas. Os filhos, estou falando aqui das famílias cristãs, não estou falando das famílias que não conhecem a Deus. Os filhos estão indo para caminhos totalmente difíceis e longe do Senhor. Os problemas são grandes, terríveis, muitas dores, muitas lágrimas, muitos sofrimentos. Mas que o caminho de bênção e de paz seria que hoje, você que é pai, convertesse o coração ao seu filho. E que eu digo pai, eu estou dizendo pais, o pai e a mãe, aos seus filhos. E você, filho, que já se converteu a Jesus Cristo, converta o seu coração aos seus pais. Disso trará bênção, disso virá paz, virá harmonia, virá grandes coisas de Deus na vida de vocês. O tempo que nós vivemos é um tempo urgente. Mas ainda que não fosse um tempo urgente, ainda que não fossem últimos dias, ainda que não fossem esses dias trabalhosos que Paulo fala, você deveria ser alguém que atendesse esse chamado de Deus. Se se converteu ao Senhor Jesus, agora converta-se ao seu filho. Se você se converteu ao Senhor Jesus, agora converta-se aos seus pais. Parece estranho essa expressão, né? Depois de muitos anos de ter me convertido ao Senhor, eu já tinha lido a Bíblia toda, mas depois de muito tempo que fui prestar atenção nesse verso da palavra e fui refletir sobre ele. E tive que fazer meu acerto diante de Deus e diante dos meus pais, porque não estava certo, não estava bem, não estava com o meu coração convertido. É algo que não combina, irmãos, você ser convertido a Jesus e não convertido aos seus filhos ou aos seus pais. O que é conversão aos pais ou aos filhos? O que é ser convertido? Faça uma analogia simples aí do que era você antes de se converter a Jesus e o que você é agora convertido a Jesus. Qual era o seu relacionamento antes com Jesus e agora convertido a Jesus, qual é o seu relacionamento com o Senhor? Antes você não amava o Senhor, mas agora você se converteu e o amor do Senhor agora vai no seu coração. Antes você não amava o Senhor, antes você não cria no Senhor, antes você não ouvia a palavra do Senhor, antes você não dava atenção para o Senhor, antes você não queria ouvir o Senhor, antes você não queria ter comunhão com o Senhor. Talvez você até ridicularizasse a Jesus, talvez você até blasfemasse do Senhor, mas você converteu o seu coração pelo poder do Espírito de Deus em você. Então agora você quer ter comunhão com o Senhor, agora você se arrepende daquilo que você fez de errado com o Senhor, agora você chega diante do Senhor num relacionamento que você quer a intimidade com o seu Senhor, você ama o seu Senhor, agora você elogia o seu Senhor, você fala dos feitos do seu Senhor, você o honra, porque você é convertido ao seu Senhor. Assim também, do mesmo modo, se você é convertido ao seu filho,
Ou se você é convertido aos seus pais, vai passar por essas questões. Gostaria de começar falando o que é pais convertidos aos filhos. Algumas características, apenas como exemplos. Você pode depois, por você, diante de Deus, refletir e ver o que Deus vai colocando no seu coração. Mas eu gostaria de dar alguns exemplos de pais que são convertidos aos seus filhos. Assim como quando nos convertemos a Jesus, a primeira coisa que aconteceu conosco é que houve um arrependimento no nosso coração. Arrependimento é a mudança de mente. Antes nós vimos de ser de um jeito, agora vemos de outro. Pais convertidos aos seus filhos, pais arrependidos daquilo que fizeram de errado com seus filhos. São pais que fizeram um acerto, um conserto com seus filhos. São pais que mudaram a sua mente, viram o filho de um jeito, agora vê o filho de maneira correta. Às vezes, temos uma visão totalmente distorcida com relação aos nossos filhos. Por exemplo, como pai, você pode achar que seu filho pertence a você e que ele é propriedade sua e que você pode fazer o que você quiser, porque ele é propriedade sua. Então você pode determinar toda a vida dele, porque você tem ele como sua propriedade. Você precisa se arrepender, mudar a sua mente, porque os seus filhos são herança do Senhor, ele pertence ao Senhor, e você foi dado para cuidar desta herança do Senhor, não para você, mas para o Senhor. Pai que é convertido aos filhos, ele tem esse arrependimento daquilo que ele fez errado. Quem é aqui que nunca errou? Eu fui pai aos 22 ou 23 anos, muito novo, inexperiente. Achava que já era muito maduro, mas de fato não era. Errei muito com meus filhos. Cada um aqui provavelmente já errou com seus filhos. O que você tem que fazer é buscar não errar, mas se errou, arrependa-se. Esse é um coração convertido. Você já pediu perdão para o seu filho naquilo que você errou com ele? Às vezes você, como pai, não vou falar não, porque eu vou perder minha autoridade se eu mostrar que eu estou errado. Não, meu irmão, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Às vezes muitos pais estão sofrendo muitos problemas, estão doentes, enfermos espiritualmente, enfermos psicologicamente, porque não confessam as suas culpas aos seus filhos. Culpas, eu digo aquilo que fez errado com os filhos, não reconhece. Você quer que seu filho peça perdão para você, mas você nunca pede perdão para o seu filho. Mas se você é um pai convertido ao seu filho, você vai abrir o seu peito, vai ficar de peito aberto, de coração aberto, e vai falar: filho, eu errei nisso, eu quero o seu perdão. E isso vai trazer uma comunhão maravilhosa, porque é de Deus. Uma outra característica que podemos exemplificar de um pai convertido aos seus filhos, de uns pais convertidos aos seus filhos, é que eles concedem o perdão. Eu já vi aquela expressão, e não foi de incrédulo não, de gente que professa o nome do Senhor: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Com relação aos seus filhos, meu irmão, minha irmã, se você não perdoa, principalmente os seus filhos, você está carregando maldição sobre a sua vida. Você lembra aquela parábola do Senhor Jesus, falando dos conservos, que um foi lá e
exigiu que ele pagasse, né? E ele, tendo sido perdoado, uma dívida enorme, começou a cobrar do seu conservo. E foi lá e, né, levou ele à prisão, etc, etc. No final, naquela história, ele está dizendo que aquele que não consegue o perdão será perturbado pelos verdugos. Quem não perdoa fica preso àquele problema. Eu me lembro de uma situação na minha vida que foi muito difícil perdoar meus irmãos, pelo mal que eles me fizeram. E quando eu os via, eu começava a passar mal fisicamente, me dava enjoo até. E aquilo foi muito difícil. Mas enquanto não liberei o perdão, aquilo me consumia. Talvez você tenha vivido uma situação assim, estou apenas dando um exemplo. Você precisa perdoar. Isso é cura para você, para a sua alma, e às vezes até para o seu físico. E as pessoas que estavam enfermas e não eram curadas, mas um dia o Senhor colocou elas que precisavam perdoar um caso específico, e quando fizeram, foram liberadas até para a cura física. Há situações extremamente difíceis de perdoar. Há males que os filhos provocam nos pais, que realmente são muito difíceis de perdoar. Eu vi tantas maldades dos filhos com os pais já. Mas eu quero te dizer e te encorajar nessa manhã, dizendo que o Senhor Jesus habita no seu coração, se você é um filho de Deus. E você tem o Espírito Santo que te auxilia. E se Deus disse que nós devemos perdoar uns aos outros, é porque Ele nos dará capacidade para fazer. Então libere o perdão. Libere o perdão. Aquele filho pródigo da parábola que todos conhecem, saiu de casa, deixou o pai, mãe, pegou a sua herança antecipada e foi e consumiu tudo, etc, etc. Mas um dia ele se arrependeu e disse: vou falar com meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, né? Trata-me como um dos seus trabalhadores. E lá na parábola está dizendo que vinha um filho distante, mas o seu pai viu, e diz que o pai se compadeceu dele. O pai concedeu o perdão. Isso é extremamente difícil, mas a graça de Deus é muito maior. É certo? O pai nem quis saber nada, foi correndo, abraçou seu filho e o beijou. Mandou: traga uma roupa nova, vamos fazer uma festa, porque ele estava morto e agora ele viveu. É um pai convertido ao seu filho. Isso traz cura, isso traz vida para os seus filhos. Não retenha o pecado. Retenha se você não for convertido ao seu filho, mas será, eu vou te advertir, será pura perda, será mal sobre você mesmo. Pais convertidos aos filhos, como diz a palavra de Deus, não irritam seus filhos. Efésios 6, versículo 4 está dizendo: pais, não irriteis os vossos filhos. Pais, não irriteis os vossos filhos. Quanta irritação tem sido provocada na vida dos filhos. E os filhos crescem e crescem assim: poxa, eu não quero ficar junto com meus pais. Estou doido para chegar com meus 18 anos, para eu sair fora, nunca mais ficar junto com meus pais. Quanta irritação! Os pais, naquela visão errada, filho é minha propriedade, eles têm que obedecer, claro, os filhos têm que obedecer, está dito na palavra, mas você se torna o tirano dos seus filhos, e você então
Tiranamente você quer que os seus filhos façam o que você bem quiser. E às vezes até mesmo você coloca seus filhos em situação ridícula, mas você, o pai, então seus filhos têm que obedecer. Mas você está provocando a ira dos seus filhos. Muito cuidado, irmãos. Repense a forma, talvez, de criar os filhos. Não irritei os vossos filhos, diz a palavra, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você sabe que seus filhos são gente? Porque às vezes podemos tratar os filhos como se fossem objetos, ou nossos servos. Mas são pessoas criadas à semelhança de Deus. São herança do Senhor. Quantas irritações! E então, nossos filhos precisam ser criados no temor do Senhor. Então nós pensamos, eu tenho que obrigar meu filho a fazer certas coisas. Ao invés de estimularmos o nosso filho, então nós obrigamos. Ele tem que orar. Então tem que orar. Ora aqui. Mas na pressão. Ele vai e ora, mas eu amo o coração dele. Ele está lá, que coisa chata. Que pai chato, que mãe chata. Ou às vezes você quer que seu filho se comporte de um jeito porque você está preocupada com os irmãos. Como é que os irmãos vão pensar se os irmãos verem isso? Você está preocupado com os irmãos e não com amor ao seu filho. Você proíbe seu filho de fazer certas coisas porque, poxa, o que os irmãos vão pensar? Não é porque você ama seu filho e você quer o bem dele. Se somos convertidos, irmãos, nós buscamos a graça de Deus para não irritar os nossos filhos. Meu pai está aqui, vou dar um exemplo, ele não vai ficar chateado comigo não. Mas eu ficava muito irritado. Ele não sabe disso, ele vai saber agora. Eu gostava de ter o cabelo um pouco maior. Mas meu pai, quando era criança, meus 10, 12 anos, aí ele ia passar a máquina no meu cabelo. Era meu pai, não tem problema, eu tinha que obedecer. Mas aquilo me irritava profundamente. Eu queria meu cabelo um pouquinho maior, né? Mas meu pai fazia isso, talvez por amor a mim, porque ele gostava, achava bonito, mas aquilo me irritava. Meu pai nem nunca soube, né? Mas às vezes, irmãos, coisas simples podem estar irritando, e são coisas que você pode abrir mão. O cabelo do seu filho fica um pouco maior ou menor, não tem o mínimo problema. Se seu filho vai usar uma camiseta assada ou de outra forma, não tem nenhum problema. Você tem que ter a sabedoria de Deus e ver aquilo que é vital, aquilo que é importante para você orientar, criar uma administração e disciplina do Senhor, mas sem irritar os seus filhos. Coisas simples. Converse com seu filho. E você coloca às vezes um jugo muito pesado sobre os seus filhos, irritando-os. E quando eles crescem, se tornam pessoas tímidas, pessoas que não têm iniciativa, porque você impunha sobre ele todas as coisas. As mães, por exemplo, têm que vestir essa roupinha, filho. Filho, não, mãe, eu queria vestir essa aqui, não pode não. Não. É essa aqui. Já. As mães às vezes são assim agitadas. Tá bom, às vezes a mãe está com a razão, mas às vezes você pode abrir mão, deixar que a pessoa tome iniciativa, que ela tenha a personalidade dela, que Deus deu, possa ser desenvolvida.
Porque quando chega a idade adulta, vai trabalhar numa empresa, não tem iniciativa nenhuma, amedrontada, com medo, alguém tem que mandar ela fazer as coisas, senão ela não consegue fazer. Deixa eu voltar aqui para o assunto, eu já estou indo longe aqui. Pais convertidos aos filhos não irritam os seus filhos, mas criam na demonstração do Senhor. Pais convertidos são pais que levam seus filhos diante de Deus continuamente. E não temos desculpas aqui. Estou muito agitado, tenho orado pouco com meus filhos porque eu estou trabalhando muito, isso, aquilo. Não, irmãos. Leia o livro de Jó. A palavra de Deus diz que Jó tinha 10 filhos. 10 filhos. Mas diz que ele todos os dias intercedia pelos seus filhos. Todos os dias. Pais convertidos aos seus filhos levam seus filhos diante de Deus. Irmãos, e aqui está um segredo, maravilhoso. Às vezes você não pode fazer nada para o seu filho mais a não ser orar por ele. Às vezes ele entrou em caminhos tão difíceis que você não consegue mais nem comunicar-se com ele, nem falar. Ele está com o coração fechado. Ou ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele não quer seguir o caminho do Senhor, ele está obstinado naquilo que ele quer e é algo que está longe de Deus, longe da vontade do Senhor para a vida dele, mas ele está lá obstinado. O que você vai fazer, irmãos? Não abra mão, lute diante do Senhor por ele. Paulo diz: filhinhos meus, está falando para os irmãos. Paulo orava pelos irmãos, não está falando nem para os filhos dele. Filhinhos meus, pelos quais até agora eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Faça isso para o seu filho. Irmãos, essa é uma oração que não tem como Deus não responder. Orar para que o seu filho cresça no temor de Deus, orar para que o seu filho tenha uma experiência de novo nascimento, orar para que o seu filho tenha Cristo formado nele. Essa é a vontade de Deus, então Deus vai responder. 1 João 5 diz: se nós temos pedido ao Senhor de acordo com a vontade dele, é certo que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Esta é a promessa de Deus, se apegue a ela, interceda para os seus filhos, desde bebê. Se você tem um bebezinho, comece a orar por ele, coloque diante do Senhor, e se ele já está velho, continue orando por ele. Se ele ainda não encontrou o Senhor, continue, não desista. Às vezes somos tentados: já fiz o que eu poderia, agora deixa ele. Não deixa não. Você é convertido aos seus filhos, ore por ele. Talvez você vai deixar assim, você não vai mais falar, você não vai mais insistir, você vai ficar no seu silêncio, mas diante de Deus há uma luta sua em favor dos seus filhos. E Deus vai honrar essa sua atitude. Tenho absoluta certeza disso. Pais convertidos priorizam também o relacionamento com seus filhos. Há muito desequilíbrio entre aqueles que professam o nome do Senhor nessas questões de prioridade. Se a gente lê o livro de Efésios, capítulos 5 e 6, a gente vê com muita clareza que há uma ordem de prioridades na nossa vida. A primeira delas é o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus. Essa é a minha prioridade número 1. A segunda, para aqueles que são casados, o seu cônjuge. A terceira, para aqueles que têm filhos, são os filhos. Só depois que vem o trabalho, e só depois do trabalho que vem o ministério, o serviço aos santos, aos irmãos, aos homens. Se você inverte isso, a ordem disso, você vai ver que vai ser
ruína. A prioridade de cada um são seus filhos. Sua vida, sua esposa, agora seus filhos. Então, se você é convertido aos seus filhos, priorize tempo com seu filho, tempo de qualidade. E aqui eu quero estimular aqueles que ainda têm filhos pequenos. Comece, desenvolva amizade com seu filho desde cedo. Dê tempo para ele. Uma das coisas que eu realmente me arrependo foi que eu gastei muito pouco tempo com meus filhos. Aquilo que eu gostaria. Talvez todos nós sempre pensamos assim, somos devedores nisso. Mas eu gostaria hoje, olhando para trás, de ter tido mais tempo com meus filhos, dado mais tempo, me dado mais a eles. Então, se você ainda tem filhos pequenos, aproveite. Se não, busque oportunidades. Eu lembro de uma historinha, eu acho que foi verdadeira. O filhinho perguntou: pai, qual que é o seu salário? Aí o pai respondeu: quanto que custa uma hora do seu serviço? Aí o pai respondeu. Depois aquele filhinho: pai, você me dá, era o valor lá, sei lá, 100 reais, não sei quanto era. Você me dá esse valor para eu comprar uma hora do senhor para mim? Os filhos querem estar com os pais, principalmente as crianças. Pais convertidos, eles priorizam os filhos. Os pais ficam tão agitados no seu trabalho, na sua vida, que priorizam tantas coisas, não priorizam às vezes o que é correto. Sua vida com Deus, com seu cônjuge e com os filhos. E depois ficam tão frustrados e chateados e ainda murmuram e reclamam porque os filhos não são pessoas tementes a Deus, os filhos são desobedientes, os filhos provocam muitas dores na vida deles, mas às vezes eles têm uma parcela muito grande de responsabilidade nessa situação. Eu li duas histórias que eu achei muito interessantes. Uma delas, e as duas muito semelhantes, mas uma delas tinha um irmão, ele era pastor, isso nos Estados Unidos. Ele é pastor de uma denominação e a vida dele era a igreja. A vida dele era servir a igreja e fazer os trabalhos da igreja, da denominação. E achava que essa era a maior vontade de Deus para a vida dele. A família dele já estava em uma situação terrível. A esposa já tinha dado um colapso nervoso e estava já internada numa clínica psiquiátrica. E ele acabava de ter um chamado do delegado da cidade dizendo que o seu filho de 16 anos estava preso por porte de drogas. Mas ele ainda assim, no seu coração, na sua dureza, o servo de Deus sofre muito, ainda usou aquilo para fazer uma pregação. E tem que suportar as provações, etc. Mas até que um momento, Deus produziu no seu coração arrependimento. E ele chegou para a congregação e disse: olha, a minha vida tem sido uma vida de como que falsidade. Eu tenho vivido uma coisa, mostrado uma coisa, mas não tenho tido a realidade. A minha esposa está na clínica psiquiátrica, com colapso nervoso. Meu filho foi pego por porte de drogas. E eu estou deixando o meu ministério, pelo menos por um tempo, porque eu preciso cuidar primeiro da minha família. Se lá na frente Deus permitir, continuarei servindo os irmãos. Mas agora eu vou dedicar a minha família. E aquilo trouxe, na realidade, um mover de Deus em toda a igreja. Ele foi, recuperou depois o filho, a esposa, etc., voltou lá. E um outro irmão também em Nova York aconteceu a mesma coisa. Estava sendo muito próspero no seu ministério, mas o seu filho também tinha se distanciado dos caminhos de Deus e vivia nas drogas. E ele falou: eu vou tirar um ano agora, eu quero dedicar ao meu filho.
Eu vou em busca do meu filho. Se lá na frente Deus permitir, eu volto a servir os irmãos. Isso é um coração de um pai que se converte ao seu filho. Você tem que dar tempo, você tem que dar tempo de qualidade. Um pai que é convertido, os pais que são convertidos aos seus filhos, não usam de forma alguma de abuso para com os seus filhos. Eu tenho visto muito abuso dos pais para com seus filhos. Todo tipo de abuso. Abuso verbal é o mais comum deles. Quantas palavras que os pais, pai e mãe, lançam sobre os seus filhos, que são verdadeiras maldições. Você é uma autoridade sobre a vida dos seus filhos. Assim Deus te constituiu. As suas palavras têm muito peso em relação à vida dos seus filhos. Eles crescem com algumas palavras que vão amaldiçoá-los por toda a vida. E você, como servo e serva de Deus, precisa se arrepender e retirar essas palavras verbais, esses abusos verbais com relação aos seus filhos. Às vezes você simplesmente não ama o seu filho e você o despreza, então você manifesta isso verbalmente. Fulano não tem condição, nunca vai ser ninguém na vida. Um abuso verbal. É muito burro, que menino burro. Irmão, você fala isso com alguém que é feito a semelhança de Deus e que é seu filho, que Deus te confiou? E assim, você vai ver, tem vários exemplos, né? A gente ouve muito. Irmãos, cuidado. As suas palavras são sementes que podem germinar e produzir frutos, ou para a bênção ou para a maldição. Pais convertidos aos filhos não usam de abuso para com seus filhos. Há abusos físicos. Deus estabeleceu uma forma, está lá em Provérbios, a vara da disciplina, né? Afastará da criança a estultice. Sim, a vara, mas não foi a sua mão para esbofetear seu filho? A vara da disciplina, e com todo carinho, com todo cuidado, e com toda reverência, e não para espancar o seu filho, não para derramar a sua ira sobre o seu filho. Se você vai disciplinar o seu filho com ira, você está pecando contra Deus e contra o seu filho. A disciplina física, com a vara, como diz a palavra, é o último recurso que você usa com seu filho, mas muitos usam como primeiro recurso, não é verdade? Se Deus fosse disciplinar você como primeiro recurso, o que seria de você? Você estaria aqui? Responda para mim, aí dentro do seu coração. Imagina se todas as vezes Deus usasse disciplina conosco, irmãos. Disciplina física é o último recurso. É claro que tem momentos que vai precisar, sim, a palavra diz. A vara da disciplina afasta a estultice da criança, produz o arrependimento nela, produz o quebrantamento. E você não pode abusar do seu filho. E às vezes os pais crescem, os filhos crescem, e os pais continuam. E aquele papo, né, principalmente numa sociedade machista e a gente foi, né, criado, os pais, os homens, né, falando pai homem, muitas vezes eu vi vários pais assim: não, meu filho não interessa, ele pode estar com 30 anos, que se precisar eu bato nele. Irmão, isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. Não acha que com isso você tem, né, a aprovação de Deus? Que isso? Seu filho pode até aceitar por ser convertido a você, ele vai suportar essa
sua afronta, mas isso é extremamente estúpido. Se alguém pensa e fala assim, se arrependa, né? Se pensa e fala assim. Mas eu já ouvi, por isso eu estou citando como exemplo. Eu lembro de um irmão, ele teve uma experiência muito bonita. Ele estava falando sobre filhos, e ele então estava lá com a sua filhinha. Aliás, agora eu já não lembro mais se era filhinha ou filhinho, mas é com seu filho, pequeno ainda, alguns aninhos. Aí estava ele, colocou a mão assim, a filhinha veio e colocou a mãozinha dela em cima da mão dele. E de repente ele percebeu que ela fez assim, assustada. E ele foi querer entender por quê. Ele tinha batido nela com a mão, deu umas palmadas nela. E ele disse que até aquele dia ele aprendeu que ele precisava usar uma vara, como a palavra de Deus diz, não a mão. Ainda que a gente dá umas palmadinhas no filho, mas irmãos, a palavra do Senhor é sábia, né? Provérbios diz lá, a vara da disciplina, a varinha, porque ela associava a mão, né? Fazia mal para ela. Então, para a criança que era muito novinha, né? É didático, né? Então, assim, não há abusos físicos, abusos psicológicos, morais. Quantos pais fazem abusos com os filhos de forma psicológica? Quantas pressões psicológicas sobre os seus filhos? Quantas ameaças aos seus filhos? E mesmo depois de adulto já. Eu me lembro de uma irmã que ela me disse o seguinte: olha, ela já estava com seus 30 e alguma coisa. Ela chegou: olha, minha mãe, tudo que eu faço não está bom para minha mãe. Nunca minha mãe me deu um elogio. Nunca a minha mãe falou que alguma coisa que eu fiz estava boa. Sempre ela encontrava um defeito para falar daquilo que eu fiz. Que incentivo, né? E aquilo então vai criando a raiz de amargura no filho, né? E o filho fica lá querendo. Irmãos, Deus nos colocou como autoridade sobre os nossos filhos. Muitas vezes você precisa validar aquelas coisas na vida do seu filho. O seu filho quer uma aprovação, sim. Você precisa validar. Isso faz um bem psicológico para a vida do seu filho. Você o incentivá-lo, você mostrar que você concorda, que você, né, reconhece os feitos dele. Mas aquela irmã estava dizendo, né, com uma certa dor: poxa, minha mãe nunca me elogiou. Que coisa terrível. Pais convertidos declaram seu amor aos seus filhos. Pais convertidos aos seus filhos elogiam quando tem que elogiar, reconhecem, incentivam. Não tem um abuso verbal, um abuso físico. Irmãos, e olha, acreditem, com toda tristeza eu digo isso, pais que abusam sexualmente dos seus filhos e se dizem, professam o nome do Senhor. Até isso eu já vi no meio do povo de Deus. Se são pais convertidos aos filhos, lançam fora qualquer tipo de abuso. Esse é um tema que talvez precisaríamos de uma reunião para falar sobre ele, porque há muitas pessoas machucadas, feridas, doentes, moralmente, psicologicamente e fisicamente, por causa dos abusos. E como abusadores precisam se arrepender. E aqueles que foram abusados precisam da graça de Deus para perdoar. Às vezes é extremamente difícil isso, só a graça de Deus. Mas é possível porque o Senhor está conosco. Quanto aos filhos serem convertidos aos seus pais, a situação é semelhante.
rapidamente alguns exemplos. Da mesma forma, a conversão parte de um coração arrependido. Você estava com a visão dos seus pais, agora você precisa mudar e precisa vê-los como Deus assim os colocou na sua vida. Ainda que seus pais possam não ser aquele exemplo de pais sãos, de acordo com a vontade de Deus, mas eles são seus pais. E Deus permitiu que você estivesse nesta família. Você precisa ver os seus pais como alguém que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, aos quais você precisa dar o seu respeito, a sua obediência, a sua honra, aos quais você precisa ouvi-los, ver o conselho deles. Eles são os instrumentos de Deus na sua vida para te aconselhar. Não vá pensando você, porque você agora estudou muito, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, PhD, etc, que seus pais são pessoas simples, não tem algo para te dizer, para te aconselhar. Às vezes, mesmo sem saberem direito as coisas, Deus coloca no coração deles a palavra certa para a sua vida, porque Deus cuida de você através dos seus pais, e mesmo você já sendo adulto, não interessa. Filhos convertidos, há uma mudança de mente em relação aos seus pais, há o arrependimento. Você os começa a ver como Deus os vê. Segunda coisa, assim como os pais também concedem perdão, os filhos precisam conceder perdão. E aqui às vezes é extremamente difícil. Por exemplo, de pais abusadores, seja verbalmente, fisicamente, e até, como eu disse, sexualmente. Às vezes a graça de Deus tem que ser abundante na nossa vida para conceder-nos o perdão, mas essa é a vontade de Deus. E perdoar não significa que a gente vai ter uma amnésia, você nunca mais vai se lembrar. Não, você se lembra. Só que quando você se lembra, aquilo não te faz mais mal. É como um machucado no seu corpo, uma ferida, um corte que está doendo, está machucado, você olha e está doendo, etc., mas aos poucos vai sendo curado e depois fica ali uma cicatriz. Você se lembra do ferimento, mas agora é uma cicatriz e não tem mais nenhuma dor. Então, perdão é obediência a Deus. Temos que conceder. Não que você vai sentir, estou sentindo alegre em fazer isso, porque, não, às vezes é difícil. Às vezes um bom teste para você ver se perdoou alguém é se você consegue orar por aquela pessoa, abençoando-a de todas as formas. Dizendo, Senhor, abençoa nisso, faça isso por ela, assim, desejando o bem para ela. É um bom teste para ver se você perdoa, porque às vezes a gente está com o coração fechado, não perdoa, a gente não consegue abençoar. Então faça isso. Filhos perdoam os pais. Tem uma irmã nos Estados Unidos, ela é muito famosa, tem muitos livros aqui no Brasil, a Joyce Meyers. Eu assisti um vídeo dela que ela estava dando um testemunho dela. No testemunho dela, ela dizia que por muito tempo ela foi abusada sexualmente pelo seu pai. E o pior, que a sua mãe acobertava a situação e não a ajudava. Mas um dia, depois já crente em Jesus, ela sentiu que precisava ir lá e conversar com o pai dela e perdoá-lo e falar do Senhor para o pai. Olha, irmãos, que experiência. Mas a graça de Deus é maior que todas as coisas, e ela concedeu esse perdão e vive em paz e tem um ministério extremamente rico e abençoado. Então, algumas situações vai ser difícil, mas eu quero te encorajar, como filho, a perdoar os seus pais. Ainda que seus pais já tenham partido, já não estejam mais aqui, já tenham falecido há algum tempo, talvez você possa estar guardando ainda mágoa no seu coração. Libere agora.
Honre, ainda que seja a memória do seu pai ou da sua mãe, e perdoe, conceda o perdão, sabe? Fique livre dessa mágoa, dessa raiz de amargura que pode estar te atrapalhando. Talvez você pode ser uma pessoa até mesmo cabisbaixa, né? Você não usufrui daquela alegria que é do Senhor, porque tem uma raiz de amargura profunda no seu coração. E ela não só contamina você, como diz o livro de Hebreus, vai contaminando os outros. Sabe, perdoe pela graça de Deus. Filhos convertidos aos pais, obedecem aos pais. Filhos convertidos aos pais, honram aos pais. Efésios capítulo 6 diz lá: filhos, obedecei aos vossos pais, porque este é o primeiro, é um mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, obedecei aos vossos pais. Filhos, honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Olha, e sejam certos de uma coisa: Deus honra a sua palavra. E se você atenta, ouve e guarda a palavra de Deus, o Senhor vai abençoar e fazer a palavra dele se cumprir na sua vida. Jovens, os adolescentes, tem alguns aqui que eu estou vendo. Essa é uma fase difícil para o próprio adolescente. Ele precisa se afirmar como pessoa que ele é. É um momento que ele quer ser quem ele é. Ele tem a sua personalidade. Só que às vezes ele entra em conflito, em rota de colisão com os pais. Não faça isso, né? Peça ao Senhor, se você é um jovem aí que quer seguir a Jesus, está em rota de colisão com seus pais, dê uma parada, peça a ajuda de Deus, acerte a sua situação com seus pais. Há uma bênção de Deus para aqueles que obedecem aos pais. E claro, obedecei aos seus pais no Senhor, que diz a palavra. Se seus pais querem que você faça algo que é contrário à vontade de Deus, você não tem que obedecer, ainda que você vai ser submisso. Submissão é diferente de obediência. Submissão é uma postura, uma atitude sua. Você não vai desrespeitá-los, mas você vai dizer: pai, mãe, olha, eu quero obedecer ao Senhor, e isso é contrário a Deus, então eu não vou fazer. Você dá satisfação, com todo o respeito. Você está mostrando que você é submisso. Mas a obediência, você obedece naquilo que não é contrário a Deus. E às vezes são coisas que podem ser simples, mas você obedece, honra seus pais com isso. Os jovens, às vezes eles estão querendo ir para um lugar, por exemplo: eu quero ir para um lugar, e seu pai: não quero que você vá não. É por quê? Não sei o quê. Começa aquela confusãozinha, né? Mas às vezes é uma forma de Deus guardar os jovens. É uma festa que pode ser que lá surja uma briga, uma confusão, e algum tiro é dado e alguém pode morrer. E era uma forma de Deus estar guardando a vida desses jovens. Então, se não é algo contrário à vontade do Senhor, peça a graça de Deus para obedecer seus pais. Honre os seus pais. Reconheça o que seus pais estão fazendo por você. Tem filhos que têm a visão distorcida dos pais, acham que os pais têm simplesmente a obrigação de sustentá-los. É meu pai tem a obrigação de sustentar e pronto. Não. Os jovens precisam pensar nessa realidade. Os filhos que são convertidos aos pais, né, também confessam o seu amor aos seus pais. Você também tem que dar atenção aos seus pais. Você tem que honrá-los, cuidar deles também. Assim como os pais têm que estar com seus corações convertidos aos seus filhos, os filhos também aos pais. Sabe, esse é um assunto muito urgente para nós. Que cada um possa, na sua parte, refletir e pedir a ajuda de Deus.
E que cada um de nós não seja apenas convertido a Jesus, mas também convertido aos pais e convertido aos nossos filhos. Deus nos abençoe. Amém.